o dia que o Senhor nos fez hoje. Este é o dia que o Senhor nos fez. Essa palavra é difícil, né? Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É um presente poder abrir a janela e saber que o nosso Deus nos renova, faz novas todas as coisas. Então sejam todos bem-vindos, né? E desse presente, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. O Salmo 100 diz exatamente um salmo sobre louvor, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, né? Todas as terras. É um privilégio nós estarmos juntos aqui para adorar nesse dia tão bonito que Ele nos dá. Vamos orar? Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo presente da vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor nos presenteia com esse dia. Como nós queríamos, Senhor, estar na igreja hoje, nos saudando em amor, mas nós estamos na igreja de uma outra forma e te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Eu quero te louvar, Pai, pelo céu azul, pelo sol, pela chuva que caiu nesses dias. O Senhor continua sendo bom, sendo fiel, apesar de toda a maldade humana, o Senhor tem cuidado de nós, caindo a chuva sobre justos e injustos. Então nós te louvamos por isso. Obrigado porque podemos aprender de Jesus essa manhã, porque podemos estar na tua presença para aprender do Senhor. Bendito seja, Senhor, nós oramos e agradecemos por essa oportunidade. No nome bendito de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eudemarcos. Eudemarcos. Boa, Querido Marquinhos. Bom dia a todos. Graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Como já disse o Ion, esse é o dia que o Senhor nos fez. Nos alegramos e regozijemo-nos nele. E quanto amor o Senhor tem por nós, né? A gente não pode medir. Eu gosto muito dessa canção porque ela expressa isso. O ato de cruz que o Senhor fez na cruz por nós. Vamos cantar? Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que me deu seu filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que me deu seu filho para morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver para transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo
louco pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, brilhar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém. Amém. Volto contigo, Ion. Queridos, que manhã feliz, né? Estava ouvindo o Marquinhos cantar aqui, a emoção toma conta, né? Um dia bonito, lermos a palavra do Senhor, os irmãos chegando aqui. Eu fico imaginando o povo de Israel cantando isso quando eles iam para o templo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era uma peregrinação, era uma alegria, né? E era uma festa, era um evento. E como é gostoso nós estarmos aqui essa manhã, eu podendo olhar para o rostinho de vocês, e nós aqui olhando para o rostinho dos outros. E eu fico feliz por essa oportunidade de louvarmos o nome do nosso Deus. Eu fiquei pensando como será na eternidade, onde nós nos amaremos com intensidade, sem reservas, né? Nos amaremos como Jesus nos ama, e a cada dia vamos exercitar isso como noiva do Cordeiro que nós somos. Privilégio ímpar. Eu vou passar a palavra para o Kate, né? Feliz de vê-lo aqui, vi a Tauana junto com ele logo de manhã. Hoje, a palavra, o estudo, está, né? Tudo por conta do Kate. Então, que Deus abençoe muito sua vida, meu irmão, nesse primeiro momento de devocional. Kate hoje é o nosso diácono, é muito querido, né, da igreja, e eu já disse isso para você, é uma alegria muito grande, né, fazer parte da família da fé ao seu lado. Então, que Deus te use, te abençoe nessa manhã, querido. A palavra é tua. Como diz o Marquinhos, está com você, Kate. Obrigado, bom dia a todo mundo. Está conseguindo escutar? Legal. Eu que tenho esse privilégio de participar, né, da IPBI, uma igreja que nos acolheu foi tão maravilhoso esse acolhimento, né, a gente se sente tão feliz em estar participando e estar junto dessa família de Cristo. Primeiramente, vou fazer uma oração para a gente começar. Amém?
Senhor amado, Deus de graça e de infinita misericórdia, Senhor Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, meu Deus, por essa oportunidade, meu Deus, de estarmos, Senhor, nessa manhã, Senhor, compartilhando contigo da tua palavra, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa abençoar os teus filhos que nessa manhã estão, Senhor, meu Deus, e daqueles que ainda vão entrar, Senhor, meu Deus. Abençoa grandemente, meu Deus, a tua casa, Senhor, meu Deus, a tua igreja, Senhor, pastor, Senhor, meu Deus, Ion, Senhor, meu Deus, os líderes dessa igreja, Senhor, meu Deus, e que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, meu Deus, essa igreja, Senhor, Deus, do crescimento, fortalecimento, Senhor, meu Deus, derramando, Senhor, meu Deus, da tua porção de Espírito sobre nossas vidas, Senhor, meu Deus. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é difícil a gente fazer os dois temas separados, né, Ion? Da devocional e estudo é muito difícil. Mas eu queria, em 15 minutos aí, passar um pouquinho, né, do que eu tenho para falar nessa manhãzinha. Eu queria deixar para vocês uma pergunta, né? E aí essa pergunta é retórica, não precisa ser respondida, mas eu queria que ficasse isso no seu interior todos os dias, né? Quem é Jesus na sua visão? Quem é Jesus? Se você fosse descrever quem é Jesus, como que você descreveria o Senhor Jesus? Porque muitas vezes a gente ouve falar de Jesus e às vezes desde criança, né, eu falo para a Saori e para a Naomi, né, tem que confessar os pecados para Jesus, não pode mentir, e Senhor Jesus é bom, Ele criou os céus e a terra, e eles vão aprender desde pequeno, mas é isso eu falando para eles, né, e muitas das vezes a gente se convence de que Jesus é muito bom, que Jesus é maravilhoso, estar na casa do Senhor, no meio dos irmãos, é muito bom, porque é um local onde a presença de Deus está sempre, né? Sempre a presença de Deus está lá. Ter comunhão com os irmãos é maravilhoso, porque é uma relação teoricamente sincera, né? Do que nós temos no mundo. Se você for estar no trabalho, ou entre uma associação, alguma coisa, você lá tem algumas amizades, mas teoricamente na igreja nós temos uma relação, né, de amizade, de comunhão com os irmãos sincera, sem mentiras, sem nada que teoricamente que entristeça o Senhor Jesus. E é por isso que é bom estarmos na casa do Senhor, e por isso que é bom estarmos juntos, né, em comunhão com os irmãos. Mas a gente vem ler a palavra do Senhor, ler a Bíblia e olha, vê quantas coisas o Senhor fez, quão maravilhoso o Senhor é. E aí vem o pastor Ion e fala que Jesus é maravilhoso, Jesus é Deus, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, né? E sem Jesus não conseguimos fazer nada. E às vezes a gente fica nisso, né? A gente vem para a escola bíblica dominical e lá os professores vão falar sobre Jesus, porque essa é uma igreja, graças a Deus, cristocêntrica, que fala de Cristo, que fala do Senhor. E nós somos alimentados por isso, porque Jesus é bom, lemos a palavra do Senhor, mas se a gente for fazer uma análise, você for falar quem é Jesus na sua visão, será que você tem uma opinião e sabe quem realmente ele é na sua vida? Quem realmente é a importância de Jesus na sua vida, na nossa vida? Muitas vezes a gente escuta falar, a gente vê irmãos falando que o Senhor deu uma bênção, deu uma cura, abriu portas, que o Senhor curou enfermidades, que estando com Jesus as coisas todas melhoram, né? Mas eu sempre falo, eu sempre insisto, sempre quando a gente está no louvor e falo que uma coisa que a gente tem que ter, né, é a experiência com Cristo. Depois, mais para frente, eu vou falar de uma pessoa que eu acho que é todo esse mix de
de palavra, de ter um conhecimento extremo da palavra do Senhor e ter um conhecimento extremo de quem é o Senhor. Mas a gente, quando eu sempre falo do louvor e falo assim que esse momento de intimidade com Cristo, para você saber realmente quem Ele é, lá em Jó 42:5 temos que Jó, ele fala que antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje eu consigo olhar, né? Olho na face. Muitas das vezes a gente vem para a igreja, passa anos, anos e anos e só conhece Jesus por ouvir falar dele. E a gente olha as escrituras, mas é imprescindível que a gente tenha a experiência com Cristo. Sempre quando nós fechamos a porta ali no seu quarto, tal, e você dobra o seu joelho para orar e falar com o Senhor, dos momentos difíceis que nós passamos, e esses momentos difíceis são momentos para a gente conhecer mais o Senhor. Não é porque nós convertemos a Cristo que a gente não vai ter nenhum problema, né? Todos os nossos problemas foram resolvidos, que a gente não vai passar por dificuldades. Mas não, nós passamos dificuldades porque essas dificuldades nos levam mais perto de Deus, né? A nossa carne, nossa tendência de homem é quando está tudo tranquilo, a gente, né, dinheiro na conta para pagar todos os boletos ali, e a gente começa a ficar mais a não recorrer tanto ao Senhor, não lembrar tanto do Senhor, quando a gente não tem nenhuma enfermidade, quando vai tudo bem na família, e a gente naturalmente tem a tendência de se afastar mais de Cristo porque está tudo bem. Mas quando tem uma dificuldade, né, seja em que lado que for, financeira, familiar, na saúde, mas isso sempre nos leva a lembrar do Senhor Jesus, porque lembrando das Escrituras, que Ele, nos Evangelhos, Deus curava, e Ele não mudou, Ele é o mesmo, foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. E o Senhor, Ele cuida das nossas vidas. Mas é importante que nós tenhamos esse desejo de conhecer mais, de ter uma intimidade com o Senhor. E isso eu não consigo te ensinar, o pastor não vai te ensinar, ele te fala como que tem que fazer, mas isso é extremamente individual, é você e Deus. Se você olhar os discípulos de Cristo, cada um tinha uma intimidade com Cristo. João, ele era o único que reclinava, né, a cabeça no peito de Jesus. E isso era uma intimidade incrível, né, daquela época, se você for ver historicamente nos costumes judaicos. E é uma intimidade tão grande, e eu fico pensando, poxa, e João foi talvez um dos últimos a deixar essa terra. Ele era tão íntimo de Cristo que ele recebeu, né, a visão de Apocalipse para escrever os últimos acontecimentos. Que privilégio que ele tinha, né? E quanto mais nós temos intimidade, mais estamos perto de Cristo, mais o Senhor revela através do Espírito Santo o plano dele, das nossas vidas, da palavra dele que está na Bíblia. E isso é interessante, irmãos. É maravilhoso quando você sabe que as coisas não dependem do que você vai fazer, mas que depende dele sempre, né? E essa intimidade, ela é difícil de ser buscada, porque você tem que querer. Nossa carne, às vezes, não nos permite, e o próprio tempo não, né? Apesar de nós estarmos mais em casa, né? Alguns que trabalham aí, têm trabalhado muito mais do que quando não estava fazendo home office, né? Eu vejo a Tauana também, ela acaba acumulando várias funções aí, porque tem que estar em casa, mas tem que trabalhar, às vezes trabalha mais do que quando estava lá, tem que assistir as crianças para as aulas online, né, e são duas, tem que pegar as lições no final do dia e passar isso para a escola, para a professora,
Então isso acaba acumulando, e às vezes a gente estando em casa parece que o tempo passa muito mais rápido. Hoje nós estamos praticamente, né? Não, praticamente não, estamos na metade de fevereiro já se passou um mês e meio praticamente aí. E aí sim, voou de um jeito tão, o tempo se passou tão rápido. E às vezes sobra, às vezes pouco tempo para orar, para buscar o Senhor. E o Senhor é tão maravilhoso porque ele sabe que ele precisa dessa intimidade, ele quer essa intimidade com você. Que você converse com ele, que você. E não precisa ser essa, né? Quando a gente ora em conjunto, ora em aberto, assim, com mais pessoas, uma oração bonita, mas ele quer aquela oração sincera, aquilo que você fala assim, papaizinho, Senhor Jesus. É isso que ele quer de você, é isso que ele quer, que você abra o seu coração para ele, que você deixe realmente, fale tudo o que você precisa falar para o Senhor Jesus, para que ele possa te ajudar, para que ele possa limpar e que você possa ter mais intimidade com ele. É maravilhoso sentir a presença do Senhor, não há coisa melhor que saber que o Espírito Santo está ali contigo e que a presença do Senhor está com você naquele momento. Pode ser que você esteja triste por fatores que aconteceram na semana, no dia, que te deixaram entristecidos porque ocorreram, que você brigou com o chefe, ou que teve um serviço muito difícil, ou que as coisas estão ali meio com dificuldades e você patina, mas quando você dobra o joelho e ora ao Senhor, e o Espírito Santo fala, calma, filho, espera que eu estou no comando das coisas, né? Muitas vezes a gente tem a tendência de sofrer antecipadamente, né? A gente começa a olhar e começa a sofrer daqui a 2, 3 dias, e agora o que a gente vai fazer tal? E você fala, calma, filho, deixa cada dia o seu mal, né? E a gente sofre por antecipação e apesar de a gente saber que o Senhor Jesus está no controle, que vai estar tudo certo, porque se você deposita tudo no Senhor Jesus, vai dar certo. Mas a gente sabe que a gente é de carne, né? E a gente olha ali e fala, ixi, será que vai dar certo? Será que não vai? Ficamos preocupados. Mas quando a gente deixa tudo para o Senhor, quando a gente tem essa experiência, né? E isso acontece ao longo da nossa vida cristã, quando estamos na igreja. O Senhor Jesus ele vai se revelando, vai nos moldando, para que ele possa. Isso é muito, eu acho interessante isso, porque eu acho que o Senhor Jesus, ele quer muito disso, porque eu tenho certeza que ele quer compartilhar para nós o plano dele, a palavra dele, a revelação dele, mas com nível de intimidade muito pouco, a gente talvez, o Senhor fala assim, ele não vai compreender, ele não vai entender o que eu quero. E por isso que uma igreja que caminha, né, tendo uma maturidade espiritual, tendo uma maturidade na palavra do Senhor, o Senhor revela, e o Senhor com certeza usa muito. E é isso que eu queria deixar para vocês, essa pergunta, né, que fique sempre no seu coração, de quem é Jesus para a sua vida, né? Nas suas palavras, eu queria que você um dia chegasse e falasse assim, quem é Jesus para mim? Né? É o meu Senhor, meu Salvador, aquele que desceu da glória e veio aqui na terra, passou frio, sofreu, teve muita dor, muita dor. Mas ele foi até o fim porque me amou. E que ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está na glória, só aguardando aquele dia que virá nos buscar. E aí estaremos com ele eternamente. E eternamente é uma coisa que a gente não sabe o que é o tempo, né? Porque a gente sabe o que é. A gente vive aqui 70, 80, 90, 100 anos, mas eternamente é uma coisa que não é mensurável. Eu queria deixar para vocês. Quem é Jesus na sua visão? Eu queria que você contasse para você mesmo quem é o Senhor Jesus e o que ele representa na sua vida. E é isso que eu queria deixar nessa manhã, uma reflexão para a gente compreender realmente quem é Jesus e quanto ele é importante para a nossa vida. Amém? Com você, Marquinhos. Por favor, Marquinhos.
saber como orar. Você só precisa saber como chamar esse nome de Jesus. Bradando em fervor, ou sussurrando em temor, em meio a multidões, ou a sós com o Senhor, diga Jesus. Jesus, como eu amo este nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. Ele é o amado da minha alma. Há poder nesse nome, Jesus. A minha vida transformou, Jesus, meu Salvador e meu Senhor. É isso. Pode contigo, irmão. O Kate, eu estava te ouvindo aqui. Eu quero ver as carinhas todas aqui, se eu conseguir. Enquanto eu te ouvia aqui, eu fiquei lembrando daqueles cânticos antigos, né? Nós que somos, como diz a Edi, um pouquinho mais idosos. Um dos cânticos que eu mais gostava dos vencedores, que eu ouvi até quando era criança, dizia assim: Cristo é meu. Né? Sim, Cristo é meu. E eu lembro que era uma moça, era uma voz feminina que cantava. E é isso, né? Há um Senhor Jesus para mim. Né? Davi entendeu isso, o Senhor é meu, pastor. Então, esse a sós com Deus, essa experiência com Cristo, que o Kate falou aqui, nós todos precisamos ter. Como Jesus ensinou, entra no teu quarto, fecha a porta. Há um Senhor, por mais que a gente não entenda, né, Kate? Há um Senhor disponível para cada um aqui, para cada quadradinho, para cada família, para cada casa, que deseja partilhar da sua intimidade, desfrutar com você da intimidade dele. Cearei com ele e ele comigo. Kate, muito obrigado, eu fui muito edificado pela palavra, e é só o começo, né, gente? Tem mais aí. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pelas palavras do teu servo, tão edificantes para mim, para minha vida, e eu creio que para muitos aqui. Simples, mas direto. Nós queremos intimidade contigo, estar aos teus pés. Quem é Jesus na sua visão? Foi perguntado aqui, Pai, e nós queremos que Jesus seja o amado das nossas almas, íntimo do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para Jesus, sim, como autor e consumador da fé, mais próximo, amigo, ao nosso lado, aquele que se assenta à mesa conosco, comigo. Isso que eu desejo para cada um aqui. Obrigado pela vida do Kate, de sua família, da Tauana, da Naná, da Saori, que o Senhor abençoe muito a vida deles. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que oramos e agradecemos. Amém, meu Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero partilhar com vocês alguns avisos, alguns lembretes, né, importantes. E vamos então caminhar, o Alexandre vai colocar aqui. Primeiro, nos reunimos, Arte e Alegria, essa semana, né, no dia 8, e foi muito gostoso. Vamos nos reunir de novo para orar. Foi um tempo onde nós pudemos orar, né, traçar alguns planos, e orem por esse ministério. Eu desejo que o Arte e Alegria possa continuar mesmo online, enquanto ficarmos assim. Mas foi um tempo muito gostoso para a gente orar, para nós partilharmos ideias.
Então, logo, logo, vamos nos reunir de novo e aí tomarmos algumas decisões e vamos comunicar à igreja. Mas orem por esse ministério. Arte e alegria, por favor. Ale. Nós adiamos, nós íamos na quinta-feira, né, pedalar ali pelo bairro de Ipiranga, choveu, então ficou adiado para o dia 18 de fevereiro, a próxima quinta-feira. Venha com a sua camiseta, poucas pessoas aí se propuseram a estar, nós temos um grupo. Eu passei a mensagem para a igreja, porque se você deseja, pode alugar uma bicicleta, estar conosco ali, dá para fazer, tem aquelas ali que são alugáveis, e termos um tempo para anunciarmos o Senhor Jesus no nosso passeio, dia 18 de fevereiro, às 20 horas nós iremos sair, então a chegada está marcada para as 19h45, dia 18 de fevereiro na IPBI, esperamos por você. Alexandre, vamos lá. No próximo sábado, também passou aí a quinta, né? Próximo sábado, dia 20 de fevereiro, das 10 ao meio-dia, os kids vão se reunir online, com música, com Bíblia, brincadeiras e muita diversão, como criança gosta de ser e fazer. Então vai ter um momento sim de cantar, de ler a palavra e de brincar, porque criança gosta de fazer isso. Então no próximo sábado, dia 20 de fevereiro, às 10 ao meio-dia, vocês no grupo receberão um link de acesso para poderem ter essa programação preparada com tanto carinho para as crianças e papais, né? Facilitem o acesso das crianças para esse momento. Dia 20 de fevereiro, também o Encontrão dos Jovens com os Adolescentes, das 15 às 17, também online, vocês vão receber o link. Está marcado um programa bem bonito, preparado com muito carinho para vocês também. E nós queremos, nesse primeiro encontro, dia 20 de fevereiro, ter a presença dos adolescentes junto com os jovens. E vocês vão se sentir muito amados, então nós queremos que vocês participem, ok? Vamos para frente um pouquinho. E aí, Rogério, eu já vou falar, hein, Rogério? Nós temos, então, aí a nosso próximo curso, que nós começamos já o ano passado. Olha aí o versículo, Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quanto tempo nos resta? Nós vivemos um período difícil da história, nós vivemos uma época de uma pandemia, de muita especulação, de muitas inquietações. Quanto tempo nos resta? O que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos? Então, nós separamos aí todo um ano de estudo em escola dominical para retomarmos esse assunto e vai começar já no domingo que vem. Então, quanto tempo nos resta? Participe. Então, nós vamos dar um mergulho escatológico, né? Que, para quem não sabe o que é escatologia, é a doutrina, o estudo das últimas coisas. Então, vem estudar a palavra de Deus. Vai falar sobre o Apocalipse, eu preciso ter medo, o mundo vai acabar. Para o crente é só alegria. A Bíblia fala para nós nos alegrarmos quando nós vermos essas coisas acontecer. Porque sabemos que a nossa redenção está próxima muito mais de quando no princípio cremos. Então eu espero você, né, para estudarmos a palavra de Deus. Quanto tempo nos resta? A começar no próximo domingo. Ok? No dia 21. Nosso culto online e também presencial, falando sobre o culto presencial, meus irmãos, nós estamos com uma pequena lista de espera hoje, de umas 4 pessoas, né? Então, 3, 4 pessoas, orem, né? Eu fico feliz de ver as pessoas querendo ir à igreja, algumas pessoas nos visitando, conhecendo a IPBI também, e Deus permitindo, né, eu escrevi para uma irmã logo cedo, eu espero em breve não ter que fazer isso mais, né, de bloquear a inscrição das pessoas ao culto. E logo, logo, viu, gente? Logo, logo, oremos para que logo estejamos juntos, igreja lotada, todo mundo louvando, né, cadeiras lá fora, enfim, né, vamos orar por isso. Nós vamos chegar lá. Reunião de oração às 19h30, toda terça-feira, 19h30. Tivemos um bom público na última reunião de oração, eu fiquei muito feliz, né? E a nossa meta, como diria alguém, é dobrar a meta. Então, que na próxima terça-feira vá mais pessoas ainda para orar conosco. Foi um tempo de oração, contando os irmãos do Facebook, nós estávamos em quase 40 pessoas, né? Então, vem orar conosco na próxima terça-feira, 19h30.
Igreja que ora, igreja de joelhos, é a igreja que caminha, é a igreja que conquista. Né? Então vem orar conosco toda terça-feira às 19h30. E vem aí o Pergunte para a Bíblia, dia 3 de março, vai voltar o Pergunte para a Bíblia online. E aí eu vou dar um desafio para vocês, tá bom? Até o dia 3 de março, leia o livro de Gênesis. Então, leia o livro de Gênesis todo, tá bom? Começando lá no capítulo 1, indo até o fim de Gênesis. Nós vamos fazer assim. Quando nós estivermos na metade de Gênesis, ok? Fazermos aí uns 2, 3 perguntas para a Bíblia, a gente já vai avisar, ó, leia o próximo livro é esse. E você vai ler na frente. Então, eu sentei com o Marcos, nós conversamos um pouquinho, né? Falamos mesmo ao telefone. Olha, nós vamos fazer a primeira edição do Pergunte para a Bíblia Gênesis. Depois a nossa ideia é fazer um Pergunte para a Bíblia Romanos, fazer um Pergunte para a Bíblia Salmos, fazer um Pergunte para a Bíblia sobre os livros da lei, sobre os profetas, maiores, menores, vamos passeando assim. O primeiro momento é Gênesis. Leia Gênesis. Eu tenho certeza que se você ler Gênesis, você vai ter perguntas para a Bíblia. Essa semana eu escutei um escritor que já faleceu, fazendo uma crítica muito ferrenha ao livro de Gênesis, eu não vou dizer o nome dele, mas chamando Deus de perverso, chamando Deus de mau, inseguro e algumas coisas assim. Eu fiquei pensando, será que ele leu Gênesis, né, com os olhos da fé? Então, pergunte para a Bíblia, dia 3 de março, Gênesis. Leia o livro de Gênesis, ok? Vamos para frente. E vamos falar dos nossos aniversariantes, né? Um dia muito especial. Hoje nós temos aqui alguns aniversariantes da semana que eu quero pontuar aqui. E antes de falar dos aniversariantes da semana, eu queria mais uma vez agradecer a Derlene pela ligação que abençoa. Tem sido bênção para nós, viu, Derlene? Que Deus te abençoe muito. E eu fico feliz pelo que o Senhor tem feito, né? Pelo que o Senhor tem feito e através de você, né? Lembrando os nossos aniversários. A Derlene faz esse trabalho com muito carinho. E você pode fazer parte desse ministério. Como é que eu faço? Então, fale conosco, ok? E nós vamos abençoar a vida dos nossos irmãos. Essa semana foi aniversário do Adriano, foi aniversário da Catalina, nossa querida Catalina também fez aniversário. Foi aniversário do Edson, foi aniversário da Thaís Vargas, que vem no culto infantil, né? Foi aniversário do Leandro, eu mandei uma mensagem para o Leandro, mesmo atrasada, Leandro, nós te amamos muito, você é uma pessoa que a IPBI gosta demais, você sabe disso, tá bom? Então vamos agradecer pela vida do Leandro. Foi ontem aniversário... desculpa, eu errei aqui, o meu ponto eletrônico diz, foi aniversário do Davi Vargas, que é filho da Thaís e do Alexandre. Foi aniversário ontem de casamento da Camila e do Alexandre, vamos agradecer ao Senhor. Eu estava lá em Caraguá, passando o maior calor lá no casamento de vocês, eu fui lá, hein? E hoje é aniversário da Márcia, da Marcinha, muito feliz, né? Eu fui o primeiro a dar parabéns para ela meia-noite, deu 00:01, Márcia, parabéns. E não está aqui, mas o Cícero escreveu aqui, é aniversário da minha tia, mãe do Cícero, hoje. A minha tia está fazendo 90 anos. 90 anos. Eu queria agradecer a Deus pela vida dela também, viu, Júnior? Está aqui, você registrou, nós vamos orar também agradecendo a vida dela. Deus bendito, eu quero te agradecer pelos nossos aniversariantes, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um deles. Eu te louvo, Senhor, pela vida, pelo privilégio da vida e a vida eterna em Jesus. Obrigado pela vida do Adriano, muito obrigado pela vida da Cata, tão especial para nós, pela vida do Edson, pela vida do pequeno Davi. Obrigado, Pai, pela vida do Leandro, tão amado aqui da IPBI, guarde a ele, a Andréia, sua casa, suas filhas. Obrigado por mais um ano de vida conjugal do Alexandre e da Camila. E eu quero te louvar por tudo que eles representam a essa igreja, pelo amor que eles têm tido para nós e nos ajudar tanto. Obrigado, Pai, pela vida da Márcia, minha esposa querida. Obrigado por mais um ano de vida. Eu quero te louvar, Senhor, pela minha tia. São 90 anos e eu te louvo pela vida dela, pela tua proteção, pela vitalidade, Senhor, pela lucidez que a minha tia tem.
E obrigado, Senhor, porque é um presente teu ver ela chegar a essa idade. Nós te louvamos por isso. Obrigado, Pai, pelo dom da vida, pelo teu cuidado. E eu te agradeço pela família IPBI, pelo acolhimento que encontramos aqui, pelo amor que nos cerca. E nós sabemos, Pai, que o exercício do amor de 1 Coríntios 13 é um dom teu. Então, como Kate já pontuou aqui de maneira tão feliz, que nós busquemos sim intimidade contigo, também para exercermos amor entre nós, porque é para isso que o Senhor nos chama. Bendito seja o teu nome, nós te agradecemos por essa oportunidade de orarmos pelos nossos queridos aniversariantes. No nome bendito de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém e amém. Muito feliz, gente, muito feliz. O Vanderlei tem feito um trabalho de convocar as pessoas para a devocional, né? E tem sido assim eu tenho sido muito edificado com as devocionais. As aulas de escola dominical, claro, eu não preciso nem falar, mas as devocionais têm sido assim um bálsamo, um falar de Deus ao meu coração, geralmente todos os domingos, né? E hoje não foi diferente. Então participe desse ministério, não fuja do Vanderlei. Ele é sério, mas ele tem um coração enorme, né? O Vanderlei é muito carinhoso. E se disponha, diz: Senhor Jesus, eu quero ser usado por ti para fazer uma devocional. Então procure o Vanderlei. Se o Vanderlei também te ligar, te fizer o convite, diga assim: olha, nunca diga não, eu não vou, eu estou com medo. Fala assim: eu vou orar. Eu vou orar, né? E aí dá 1 hora mais ou menos, liga de volta para ele e diga assim: aceito. Tá bom? Não é assim, Vanderlei? É isso aí. Então, tem sido um período muito bom essas devocionais, e que Deus use e continue a usar a vida de vocês e se disponha a ser usada pelo Senhor Jesus. Que Deus abençoe muito vocês aqui. Fico feliz de ver as pessoas aqui entrando, já são 57 janelinhas, né? E que Deus permita estarmos juntos logo, logo, aprendendo da palavra dele. Amém. Irmãos, quanto tempo nos resta? A partir do domingo que vem, participe. Kate, eu volto com você, que Deus te abençoe. E meus irmãos, esperamos vocês no culto, seja online, no presencial hoje à noite, para louvarmos ao Senhor. Passo para você, Kate. Obrigado, Ion. Bom, dar uma EBD aqui na IPBI é uma tarefa difícil, né? Porque há tantas pessoas capacitadas aqui que a gente fica... Né? Que talvez seja mais difícil dar EBD do que devocional, né? As pessoas têm... A gente tem um privilégio muito grande de ter, né, professores que tenham uma capacidade tão grande um conhecimento tão grande da palavra do Senhor, e passar isso para nós também, além do nosso pastor, que também tem conhecimento extremo da palavra do Senhor, que eu fico muito feliz de estar nesse rebanho. Bom, eu tentei, né, primeira vez assim, eu falei, vou no meu, onde eu sou, eu me sinto confortável, né, eu já li algumas coisas, mas eu queria falar de Paulo. Eu gosto muito de Paulo, já até falei algumas vezes para o Ion que eu gosto muito, não, lógico que eu me identifico por causa um pouco do tipo da conversão, né, um pedacinho, né, de como foi minha conversão, mas guardadas as devidas grandes proporções de que foi Paulo, né, tem um milionésimo, mais ou menos dos feitos aí, tanto da parte antes da conversão dele, quanto da posterior, principalmente da posterior. E aí, vou fazer uma oração primeiro, e a gente já continua. Senhor amado, Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor Deus. Espero que, Senhor Deus, através da minha vida, Senhor Deus, como instrumento, Senhor, de Ti, possa, Senhor Deus, passar esse conhecimento da Tua palavra, Senhor Deus, através deste ensino, Senhor. Que o Senhor possa clarear as mentes dos Teus filhos, Senhor Deus, que possa trazer essas informações, Senhor Deus, e que eles possam mais estar edificados, Senhor, muito mais na Tua fé, Senhor, na Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, Senhor amado, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Bom, eu queria falar mais dessa parte de, como eu disse na devocional, de como o Senhor ele vai moldando-nos conforme o tempo, como ele vai fazendo a gente ter uma maturidade espiritual. Eu fico admirado com Paulo pela maturidade que ele tinha das coisas desse mundo, né? Como ele não acontecia as coisas e Paulo não ficava desesperado, não, né? E Paulo falava que ele sabia ter pobreza, sabia ter riqueza, tanto ter fartura. E isso que me deixa tão fascinado por Paulo, porque chegar num estágio de maturidade que Paulo tem não é para qualquer um, não é fácil. Lá em Filipenses 4, de 11 a 13, ele fala o seguinte: dito isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E isso é maravilhoso. E Paulo, eu gosto muito de Paulo por causa eu acho que é a junção perfeita do extremo conhecimento da teologia com a extrema intimidade com Cristo. Ele conseguiu, talvez, o Senhor representado por Paulo, juntar as duas coisas, né? E Paulo, ele era extremamente inteligente. A gente sabe que a palavra ele fala que dentro da sua geração, dentro da sua idade, ele já se destacava, né? E a gente tem algumas informações de Paulo aqui. Ele fala lá em Filipenses 3, 5, 6, ele foi circuncidado ao 8º dia na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, se nós olharmos nos evangelhos de Cristo, você vai ver quando Jesus falava com os fariseus, ele apresentava os fariseus ali. Paulo era um desses, talvez até mais fariseu ainda, né, do que aqueles que queriam falar com Cristo. Paulo era extremamente zeloso, né? Ele aprendeu assim, ele era assim. E aí ele fala, como disse lá em Gálatas 1,14, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meu pai. O que quer dizer? Dentre aquela turma, aquele grupinho, né, de rabis que estavam sendo formados, ele já se destacava dentre eles. Talvez porque ele era o mais zeloso, ele era talvez o que tinha mais capacidade, né? E ele era um grande teólogo. Ele foi, né? Ele foi preparado para ser. E a Bíblia ainda nos fala em Atos 22, 3. Ele fala assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então Paulo foi formado, foi enviado para Jerusalém para ser um mestre, para ser um rabi. E, se eu não me engano, ali mais ou menos, Paulo e Jesus tinham mais ou menos a mesma idade ali, mais ou menos. E na Galileia, Nazaré, estava crescendo ali o nosso rabi, né? O grande rabi, que ele fala que não ensinava como os fariseus, como os doutores da lei, mas com autoridade, curando, pregando, né? Curando enfermos e fazendo maravilhas. E aí tem Paulo. E Paulo ele fala, e eu queria enfatizar isso, Paulo foi um grande perseguidor da igreja, né? Se nós olharmos lá,
em Atos, ele perseguiu a igreja de um jeito muito feroz, né? Se um dia os mais antigos aí que a gente que fala, mais experientes, né? A gente foi perseguido porque era crente, né? Então, assim, que andava com a Bíblia debaixo do braço e pessoal zombava, pessoal, né? Brincava e falava coisas, né, para entristecer. Paulo fazia coisas muito, 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 muito piores, né? Eu falo isso porque antes da minha conversão, eu não cheguei a ser que nem Paulo, né? Mas eu também zombei muitos crentes, viu? Então, se você estivesse perto de mim ou tal, eu com certeza você ia lembrar de mim, né? A gente via o crente de terno e gravata aí, e com a Bíblia debaixo do braço aqui, a gente já zombava, já falava, já brincava, já tirava sarro, né? E muitas vezes, coitado daqueles que estavam com a gente, né? Porque eles ficavam ali e a gente tentando tirar do sério, né? Talvez como ali os fariseus e faziam com Cristo, tentavam pegar ele tirar ele ali do sério ali para ver se ele xingava, se ele esbravejava tal. E coitado, muitos sofreram aí quietinhos, só glorificando a Deus. Mas Paulo, ele fala lá que ele perseguiu muito, muito, muito a igreja, né? Ele fala assim, lá em Atos 9, 1, 2, ele fala assim, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Então, Paulo olhou para aquela nova doutrina de Cristo, e assim como a maioria, eu acho que dos fariseus, os sacerdotes daquela época dos sabis, ficaram enfurecidos nessa nova doutrina, né? E Paulo, ele era tão zeloso que, né? Assim, ele foi tão extremo que ele, na minha visão, eu acho que ele falou, não é possível isso, vamos terminar com isso, porque isso não foi o que nós fomos ensinados, né? Isso não é a tradição, isso não é o que eu aprendi. Então, isso está se espalhando e eu vou ser um que vai acabar com isso. Eu vou ajudar a acabar com essa doutrina de Cristo, a acabar com o caminho. E ele fala lá em Timóteo 1,13 que ele, no outro tempo, era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Então, Paulo, ele era zeloso pelo caminho, ele tinha teologia, ele sabia, né, ele foi ensinado, mas ele não conhecia a Cristo ainda. E Paulo começou a perseguir, e não só perseguir, mas Paulo, ele entrava nas casas, né? E a fama de Paulo era muito grande pros cristãos da época, porque, meu irmão, se você era aquele crente que estava com a Bíblia debaixo do braço ali, passando, e se não fosse eu, mas fosse Paulo, meu irmão, você estava lascado, porque Paulo ia atrás de você, ia na sua casa, arrancava você de casa, e eu acredito que Paulo chegava e chegava para você assim, chegando na sua casa e falava assim, você é cristão, então nega Jesus. Se você não negar Jesus, eu vou te espancar. Se você não negar Jesus, eu vou te prender. Se você não negar Jesus, eu vou te matar. Então, Paulo era esse tipo de perseguidor mesmo. E ele não era bonzinho, não. Ele era cruel, né? Ali ele fala... em Atos 8,3 ele fala, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere.
Olha só que coisa, né? Paulo assolava a igreja. Paulo, onde tinha crente, Paulo ia lá e desfazia. Paulo queria. E Paulo não só prendia, né? Ele, olha só em Gálatas 1:3, ele fala assim: porque o vício do qual foi meu proceder não torna no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ele assolava a igreja e a devastava. Olha só que coisa interessante. Paulo ele foi, né, uma pessoa que ele tinha o intuito realmente de destruir. Ele não tinha pena dos cristãos, mas ele, na sua fé, na sua ignorância, ele queria destruir essa nova doutrina, esse novo caminho, porque atrapalhava muito os fariseus. E ele era zeloso por causa disso, e ele era implacável. Implacável. Depois ele fala o seguinte em Atos 9:21. Ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Olha, Paulo era, nesse tempo, porque Paulo só não ia lá e levava ao cárcere, mas ele também dava seu voto para matar. Ele consentia na morte dos crentes, né? Ele fala em Atos 22:4-5, ele perseguia, ele era o perseguidor era talvez, não sei se na Bíblia há um perseguidor, talvez Nero, mas um dos maiores perseguidores do caminho de Cristo, né? Em Atos 22:4-5 ele fala: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhos o sumo sacerdote e todos os anciões. Deste recebi carta para os irmãos, ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. E continua em 26:9-10. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Então ele não só prendia os crentes, mas ele dava o voto e matava, né? Realmente, se a gente tivesse nesse tempo e fosse Paulo, tivesse perto dos crentes, realmente a gente estaria bem lascado. E Paulo foi isso, meu irmão. Paulo antes, ele era feroz, ele era implacável, ele perseguia, ele batia, ele consentia em matar, ele segurou as vestes daqueles que apedrejaram Estevão. Então Paulo, ele era essa pessoa, né? Extremamente. E você vê, e Paulo era extremamente inteligente, poliglota, mas o Senhor tinha um plano com Paulo, fantástico. Ele fala que lá no caminho de Damasco e na estrada o Senhor aparece ao Senhor lá em Atos 26:14, ele e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura é coisa recalcitrares contra os aguilhões. E eu fui pesquisar o que é recalcitrar contra os aguilhões e tal. E ele fala que o aguilhão era tipo uma lança, né? Uma vara comprida com uma ponta.
que ele usava, que o dono do animal, do boi ali, quando ele arar ali a terra, né? Muitos desses animais selvagens, eles empacavam ali, né? E aí, para poder doutriná-lo, eles iam lá com o aguilhão e na traseira, na pata ali, e forçava o animal a andar e adestrava aquele animal a fazer a vontade do Senhor dele. E eu fiquei pensando nisso quando Paulo se converteu. O Espírito Santo de Deus já tentava na vida de Paulo mostrar, né, quem era o Senhor Jesus. Mas Paulo estava cego ali pela doutrina que lhe foi ensinada. E eu fico pensando porque a minha conversão, ela foi, e eu sentia que Cristo, eu já senti o Espírito Santo da minha conversão falando e tentando vir e tentando um espacinho na minha mente, no meu coração. Eu sei que eu era muito duro e me afastava disso. Falava, não, isso de crente não é para mim. E eu fico pensando também quando Paulo encerrava ali e matava os cristãos, e será que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, já tentava falar, olha, né, tentando convencer, chamar Paulo a atenção, até que o dia o Senhor Jesus ele tem que entrar na vida de Paulo drasticamente, porque ele era muito importante para o reino dos céus. Aí ele fica cego ali. Depois de 3 dias, Ananias vai e coloca a mão sobre Paulo, mas só para você ver, Ananias ele fica temeroso porque, como eu já expliquei, a fama de Paulo era muito, muito. Né? E eu já pensou, o Senhor fala lá para algum dos irmãos, vai lá e ora por Paulo. Né, Marquinhos? Marcos, ele vai lá e ora, coloca a mão e ora pela vida de Paulo. Meu irmão, eu vou te falar que a gente ia ficar... Quanto tempo a gente ia relutar? Não, Senhor, ele vai me prender. Lá eu vou morrer, ele vai... E o Senhor converte, e Paulo é convertido, e ali ele recebe o Espírito Santo e é batizado. Né? Mas eu acho incrível porque mesmo ele tendo todo esse conhecimento, tendo sido convertido e ver que Jesus Cristo é o Senhor, ele não foi logo, né, para Jerusalém, ele não foi não foi assim, ele já se converteu, já saiu como rabi, né, pregando a Cristo. Ele ficou um tempo oculto, porque mesmo sendo extremo conhecedor da palavra, tenho certeza que Paulo conhecia o Antigo Testamento de frente para trás, de trás para frente, conhecia extremo, porque eu lembro que quando ele foi preso, o sumo sacerdote deu um soco nele, e ele falando contra o sumo sacerdote, ele lembrou que ele se calou porque ele lembrou que contra o sumo sacerdote não se pode falar coisas terríveis, né? Não pode xingar, não pode falar palavras assim para o sumo sacerdote. Então Paulo era extremamente inteligente e conhecia muito bem as escrituras. E lá ele fica o tempo, né? Se eu não me engano, são 3 anos. Por que ficou Paulo fazendo 3 anos ocultos ali? Não sei se ele teve essa experiência com Cristo, mas talvez ele tenha tido uma aula do Espírito Santo do que é o reino de Deus e que é realmente quem era Jesus Cristo. Abraão não relata, mas ele fica ali por um tempo, e depois, só de um tempo, depois de 3 anos, ele volta a pregar e começa a revelar. Ele fala em Atos 9:20 que ele logo pregava nas sinagogas e a Jesus, afirmando que este era o Filho de Deus.
E todos ficavam olhando para Paulo e falavam, mas esse não era o maior perseguidor do caminho de Jesus? E todos ficavam ali e foram confundidos ali, porque agora esse que era o perseguidor, ele prega, né, a Jesus Cristo, e ele fala que não só pregava, mas ele demonstrava que Jesus era o Cristo, né, e tinha toda a convicção. Ele fala lá em Gálatas 1:15, isso que eu tinha falado, desses 3 anos. Ele fala, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para o que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco, decorridos 3 anos. Então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Ele fala que nesses 3 anos ele não consultou nem carne nem sangue. Fico pensando nesses 3 anos que ele não consultou, mas esse seminário talvez intensivo com Cristo ali, com o Espírito Santo, passando para ele tudo que, né, assim como os discípulos tiveram esses 3 anos e meio na presença de Cristo, Paulo também passa, talvez, esses 3 anos da presença do Espírito Santo, aprendendo, tendo essa intimidade que eu falei logo de manhã, né, orando, o Senhor se revelando, ele falando quem ele era, as coisas, e talvez Paulo começa a reler as antigas escrituras e fala, meu Deus, mas estava aqui. Ele olha assim, era o Senhor o tempo todo, o Antigo Testamento falando que era o Senhor, o Cristo, né, o nosso Salvador. Ele começa, meu Deus, eu fico imaginando, eu conjecturando, imaginando, falei, meu, ele olha assim, mas estava aqui na cara, estava tão simples, era o Senhor falando que era você, Senhor Jesus, era, e eu persegui tanto, né? Eu fico imaginando isso, acho tão maravilhoso. E aí, a gente olha para depois, quando ele vai lá para Jerusalém, isso que eu gosto da vida de Paulo, como o Senhor ele vai mudando, né, a pessoa. E talvez Paulo fala, agora eu estou pronto. Estou pronto porque dentro da minha idade eu já era o melhor. Já conhecia mais da palavra, já sabia mais dos costumes e tal. E talvez ele olhou ali para os discípulos, eles, se não me engano, eles eram todos galileus ali. E se você olhar na história, eles eram discriminados na região né, esses galileus da região da Galileia. Paulo talvez olha lá para eles e fala assim, não, eles não são letrados, eu sou mais capacitado, né? Eu sou romano, eu sou fariseu, eu sou rabi, e talvez eu sou o que posso levar a, né, conduzir a igreja de Jerusalém ali. E aí ele só sobe lá sobe lá para Jerusalém, e ele, para sua surpresa, quando ele vai lá e começa a pregar, ele nem é recebido, pessoal, né? Ele chega nos discípulos, os discípulos olham para Paulo e batem a porta na cara de Paulo. Porque Paulo, por causa do seu passado, né? Já pensou, talvez o maior perseguidor ali, eu ficaria também, talvez, nós ficaríamos assustados, né? Desconfiados, né? Já pensou? Paulo chega ali, bate na porta da igreja e não recebe ali o susto, ou os diáconos recebem ali Paulo, sei lá se a gente sairia correndo. Mas ele chega ali e bate a porta na cara de Paulo, ele não é recebido. Só Barnabé, depois que acolhe ele, depois explica, né, que Paulo foi convertido, como ele pregava Jesus, né, e ele chega ali em Jerusalém, só que aí já começa a ter
Paulo, ele pretendia ser, né? E a gente sempre acha, eu muitas das vezes, um pouco mais novo aí, achava que sabia um pouco mais da Bíblia, achava que era o cara também. Eu não tenho vergonha de falar, porque a gente às vezes passa por isso, né, Ion? Eu acho que todos passam por isso. A gente tem um pouquinho mais de conhecimento, ou tem alguma coisa, acha que, eu sou o cara para isso, né? Você me chamou aqui, me colocou ali, porque... Tal. E para as coisas de Paulo, ele é convidado a ir embora ali da igreja, falar assim, Paulo, não, nós não queremos ser perseguido, você é muito visto aqui, o Sinédrio não vai deixar você ficar por aqui, os gregos também não queriam ele, a igreja também desconfiava, e Paulo é mandado embora, não só pela igreja, mas Deus fala, né, ele fala em Atos 22, 17, 18, tendo eu voltado para Jerusalém, quando orava no templo, subi o êxtase, e vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho a meu respeito. E o Senhor manda ele embora. E o pior de tudo, né? Paulo vai lá com aquele intuito e os irmãos pegam ele, levam ele e enviam para Tarso de novo. Fala assim, ó, Paulo, bate nas costas deles. Eu imagino nisso, né? Paulo, então, a gente vai te levar até a sua casa. Volta para casa lá. Eu não sei qual que foi a frustração de Paulo ali, tal, mas tenho certeza que era o Senhor ensinando Paulo, moldando Paulo. E poxa vida, depois ele fica sumido 10 anos. 10 anos ali. Eu fico pensando, poxa Senhor, eu perseguia, o Senhor eu estudo o caminho, eu estou 10 anos aqui, e fico imaginando para alguém que tinha, conhecendo pelas escrituras a vida de Paulo, né, que ele gostava de pregar, ele gostava de falar, 10 anos ali parado. Mas o Senhor tinha um propósito para ele, né? E ele fica ali 10 anos. O Senhor falou que Barnabé vai lá e busca Paulo e leva para a igreja de Antioquia ali. E lá eles começam a pregar, eles começam a se ensinar, e aí o ministério de Paulo começa a florescer ali. E o Senhor, eles oram e o Senhor fala, separa Paulo, porque ele é útil, e ia começar, né, a igreja dos gentios. E eu vejo isso como... E aqui a gente vê que não era Paulo e Barnabé, mas era Barnabé e Paulo nessa primeira missão. E nessa primeira missão eles levam a Marcos também, sobrinho de Barnabé, e eles saem dessa missão e vão pregar para os gentios, né? Vão fazer as missões. E quando eu olho a primeira viagem de Paulo, eu falo, olha como Deus é impressionante. Porque ali ainda era Barnabé e Saulo, né? A Bíblia nos fala que ele não usava ainda o nome de Paulo, o nome romano dele, mas era Barnabé e Saulo, né? O comando não estava em Paulo. E eles saem, e na ilha de Pafos havia um mágico que não deixava o cônsul receber a palavra de Deus. E Paulo, ele pega nesse momento e fala, e até quando você vai prejudicar a obra de Deus e vai ficar cego? E aquele mágico fica cego. E quando ele fica cego, o cônsul recebe a palavra de Deus, né? E por causa disso, daquela região,
naquela região, a palavra foi pregada. E mais interessante aqui dessa parte que a Bíblia fala que agora Saulo deixa de usar seu nome Saulo e começa a usar o nome Paulo. E também vira as coisas aqui, né? Antes era Barnabé e Saulo, e agora é Paulo e Barnabé. Né? A direção a liderança aqui, ela se inverte, né? E Paulo começa a liderar a partir daí. E quando eles saem né? Para viajar, para entrar na região da Galileia. Uma coisa interessante aqui, que quando eles chegam ali na região da Ásia Menor, na região da Panfilha, depois eu vou colocar um mapinha para a gente visualizar melhor, porque só falando a gente fica difícil de visualizar. Ali muitos teólogos e historiadores acham que Paulo ele pega uma doença naquela região, né? Porque em Gálatas, antes de ele ir na região da Galiléia, ele fala assim, Gálatas 4,14, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebesse como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Né? Então, ali falam que provavelmente tem aquela parte que fala que Paulo ora por 3 vezes do espírito da carne, que muitas vezes pode ser essa enfermidade que Paulo teve, e Paulo ora ao Senhor para te retirar o espírito da carne, e o Senhor fala assim, minha graça te basta. Né? E ele entra naquela região, fica um pouco, e o que mais me deixa nessa primeira passagem dele, nessa primeira viagem, como Deus foi moldando ele. Ele vai na região de Listra, ali depois, ali ele conhece um dos convertidos é Timóteo, né? Né, pastor, eu fico pensando aqui com a minha mente, né? Vai pensando. Ali eles pregam, né? Na cidade e eles pregam ali na cidade e eles curam tal. Aí o povo, eu fico imaginando o povo alvoroçado, né? Porque eles imaginavam que esses dois, né, eles chamavam eles de Barnabé chamava de Júpiter e Paulo chamava de Mercúrio. Eles acham que a reencarnação dos deuses ali foi uma bênção, né? Que eles chegavam, que ia até a cidade. E como eles falavam na língua local, ninguém conseguiu entender, né, todo aquele alvoroço. Eu fico imaginando, né, Paulo Barnabé curando e tal, e a cidade entrando em fervor. Eu fico imaginando na minha cabeça, né, Paulo e Barnabé olhando e falando, oh, glória, a gente nem precisa pregar aqui, é só, o povo já tá, o evangelho aqui vai ser fácil de a gente pregar, porque o povo já está alvoroçado, já está, né, vendo as maravilhas de Deus. E aí quando eles percebem que eles estavam oferecendo um sacrifício para eles, e aí eles percebem que não era nada disso que eles estavam imaginando, né? E ao recusar, talvez, a oferta que o povo estava dando ali, e aí acho que eles ficaram, né, ofendidos por não receber a oferta que o povo estava oferecendo de sacrifício para os dois. E aí eles começam a apedrejar, né? E Paulo foi apedrejado nessa cidade. Eu fico imaginando na minha mente, né, porque eles arrastam Paulo ali para fora e fazem uma rodinha, e eu fico imaginando ali os novos convertidos pela pregação de Paulo batendo um no outro, morreu. E morreu. Eu fico imaginando assim, isso é coisa minha, tá, igreja? Na minha mente, pessoal abaixando assim, coisa de filme, né? Baixando assim, Paulo de repente levanta e... Né, e todo mundo olha assim, Paulo, porque um deve ter olhado, mas viu o tamanho da pedra que voa em Paulo ali? Não teria resistido, mas Paulo continua
a sua tarefa e as viagens ali. E a palavra de Deus, ela é pregada. E o interessante aqui é que Paulo, onde ele pregava, ele constituía alguém para ensinava e constituía alguém para tomar conta. E Paulo sempre traçou uma estratégia muito maravilhosa. Ele sempre ia nas cidades que eram chaves, né? Ou se era a província romana, ou era a capital da região, ou era sempre cidades que eram chaves para que constituísse uma base, para constituísse uma igreja ali, de lá ramificasse e florescesse nas regiões, né? E Paulo, quando ele vai para a segunda viagem, e aí ele fala para Barnabé que ele não aceitaria mais a Marcos na viagem. Ele fala, comigo ele não vai, né? E depois vemos que no final da vida Paulo fala, traz Marcos com você, porque ele me é muito útil no evangelho, né? E você vê que é tempo de a liderança não devia brigar ali, mas por causa disso não teve uma expedição, mas teve duas, né? Porque aí Barnabé foi com Marcos, e Paulo chama Silas. E foi muito interessante essa chamada de Silas com Paulo, porque Paulo era cidadão romano e Silas também. E naquele tempo, ser um cidadão romano tinha muitos privilégios, né? Ali. Principalmente porque o cidadão romano, eu acho que essa é a principal. O cidadão romano não podia ser castigado, não podia ser açoitado sem um julgamento. Então não poderia pegar Paulo, bater em Paulo sem algum julgamento, né? E tendo o Silas também como um cidadão romano ia ser muito útil, como aconteceu quando eles chegaram em Filipos, né? A gente tem ali na chegada de Filipos aquela passagem que Paulo e Silas cantavam à meia-noite e as cadeias, o terremoto sobreveio e abriram as cadeias, né? E ali o carcereiro, toda a família se converteu. Mas no dia seguinte vieram os magistrados da cidade para soltar, e Paulo fala, mas é lícito vocês baterem, né? Encarcerarem um cidadão romano sem um julgamento? E aí os magistrados ficam desesperados, porque não podiam fazer isso, né? E uma coisa fantástica que eu olho para Paulo quando ele vai lá e finalmente ele chega lá em Éfeso. Ele fica 3 anos em Éfeso ensinando ali. E Éfeso tem o templo de Diana, que era um local onde a idolatria, a feitiçaria reinava naquele lugar. E através da influência de Paulo, a Bíblia fala que eles foram queimando seus livros de feitiçaria em locais públicos. A mensagem de Cristo foi plantada ali, frutificou. E muitos se converteram. A influência de Paulo foi tão grande naquela cidade que ele mudou, e a influência de Éfeso era muito grande ali, até que o apóstolo João ele escreve o Evangelho, as 3 cartas ali, né, em Éfeso. E Éfeso foi muito importante para aquela região, para as igrejas, né? A gente olha nas igrejas das 7 igrejas que estão em Apocalipse, estão tudo ali pertinho, né? E eu vejo como que Paulo vai mudando. Quando ele só para resumir uma história aqui, essa história aqui a gente podia ficar umas 3 aulas aí, umas 3 horas falando, e isso aí num estudo aí, acho que uns 2, 3 anos, né? De estudo. Mas quando o Paulo é preso, depois ele passa a segunda, terceira viagem, ele é preso e ele fica na prisão domiciliar ali em Roma, e ali a guarda pretoriana toma conta de Paulo, e ele 2, 3 guardas provavelmente eram acorrentados diariamente a Paulo. E Paulo, o que Paulo fazia?
evangelho neles, né? Pregava até que eu acho interessante uma parte que ele fala aqui, que ele saúda, deixa eu ver onde que está. Em Filipenses 4:22 ele fala assim: todos os santos vos saúdam, porque ele escreve, né, a carta aos filipenses de lá. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Né? E interessante isso que ele converte todo. E lá no livro, o capítulo 6, ele descreve ali a armadura de Deus como a capacete da salvação, o escudo da fé. E vendo acorrentado 2 anos ali junto com a guarda, ele vendo, né, a guarda ali, ele deve ter feito esse paralelo e escrito essa carta aos Efésios. E chega, e nessa parte, ele ora para que seja solto, né? Ele ora para que dessa prisão ele seja solto. E Paulo, ele sai dali. E esses anos que Paulo foi solto, talvez ele tenha ido para a Espanha, tenha passado para suas igrejas, mas ele na segunda prisão dele, onde sai a segunda carta ao Timóteo, ele fala que ele combateu o bom combate, guardou a fé. Paulo, ele não era, né? Ele é interessante como Paulo compartilha seus sentimentos conosco, né? Ele fala: todos me abandonaram, porque Paulo ali já não era um preso. Quando ele foi preso a primeira vez, ele não era um preso político ali, uma relação que era da doutrina, né, dos judeus, mas agora ele é um preso de Roma, né? Ele era, como Nero tinha incendiado ali Roma, ele era acusado como um dos principais ali, ou se não o principal, né? Ele acusou os crentes, né, os cristãos, desse incêndio. Ele era caçado agora pelo Estado, por Roma. E ele fala que, ele já sabendo das coisas que o Senhor ia levar, ele fala que ele combateu. Ele fala: olha, minha vida não foi fácil. Não foi só maravilhas. Foi lutas. Ele morreu com muitas cicatrizes. Morreu abandonado, porque eu creio que quem se associasse a Paulo poderia ser acusado de estar com ele, e como era caçado por Roma, provavelmente seria preso também, né? E eu vejo Paulo como depois ele olha, como eu falei, ele fala assim, teve uma briga tão grande de se separar com Barnabé a respeito de Marcos. Ele fala: traz-me Marcos também, porque ele é muito útil. Então, como o Senhor vem, eu vejo Paulo como ele vem sendo moldado, né, através de toda essa experiência com o Senhor. E eu acho que ele foi a pessoa ideal, um exemplo de como o Senhor Jesus trabalha, uma pessoa extremamente inteligente, extremamente zelosa, que conhece muitas escrituras, mas que também é extremamente íntimo do Senhor Jesus. Porque ele sabia que o Senhor Jesus estava no controle de todas as coisas, né? E assim eu queria, né, nesse estudo, deixar para os irmãos isso, que Deus está no controle de todas as coisas. Assim como Paulo, ele não era um super-herói como nós estamos vendo aí nos últimos tempos, né? Tantos filmes de super-heróis e tal, com superpoderes. Paulo não foi fortão como Sansão, mas ele era um homem comum, uma pessoa comum como eu e você, que que creu muito, muito, muito forte no Senhor Jesus. Sabia quem realmente Jesus, quem ele era. E ele sabia que tudo que ele fez foi pelo reino de Deus.
que não importa as provações, as dificuldades, né? Paulo sofreu naufrágio, foi picado por uma serpente, por uma víbora, uma cobra, e todos olharam para ele e falaram assim, ele é assassino, vai morrer. E o Senhor Jesus não deixou que isso acontecesse, ao contrário, e na ilha de Malta achou o contrário que era um Deus, né? E por causa desse fato. Mas ele era um homem comum como eu e você, que cria, que sabia realmente quem é o Senhor Jesus, quem ele é, e que estava preparado para a vida dele. Quando ele for vir em Hebreus, deixa eu pegar aqui, Hebreus 12, 1, eu gosto muito desse texto também. Hebreus 12, aqui ele fala, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerou, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desbanhando em vossa alma. Então, olhando para Paulo, realmente que ele é um exemplo, como ele fala, sejais meus imitadores como eu de Cristo, de perseverança, de saber quem é o nosso Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. E deixar que ele realmente, o Senhor Jesus, trabalhe em nós. Deixando que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, nos moldando como ele quer que sejamos. Eu falo muitas vezes que nós somos a própria barreira do que o Senhor quer que nós sejamos, né? O Senhor quer que você seja um pregador, o Senhor quer que você seja um adorador, Deus quer que você seja um discipulador, mas muitas vezes nós mesmos não deixamos que o Espírito Santo ou que o Senhor trabalhe em nossa vida para ser isso que o Senhor quer. Então, essa é a ideia de ver como o Senhor Jesus, até o fim da vida de Paulo, e Paulo, ele ainda fala lá em Timóteo que ele traz as escrituras, né? Traz lá os papiros e tal, porque talvez ainda Paulo sabendo que ia morrer, ainda ele queria rever, queria estudar, queria continuar né, lendo, e como até o final da vida, como até o último suspiro, nós somos levados até essa maturidade e a sempre estarmos, né, crescendo em Cristo Jesus. Não importa o tempo, mas até o nosso final da vida, o Senhor vai estar trabalhando para que cada vez mais estejamos sempre nessa maturidade e tendo experiência com o Senhor Jesus. Bom, é isso que eu queria deixar para os irmãos. Espero que eu tenha sido claro, que eu corri um pouco, eu ia falar de todas as viagens missionárias de Paulo, a viagem de Roma, mas eu vi que o tempo está escasso aqui, eu não consegui fazer. Mas agradeço essa oportunidade, Rogério, né, a igreja, de tentar aqui, né, tentar expor um pouquinho. Às vezes talvez um pouco de dificuldade, porque eu tenho mais facilidade de empregar do que de dar a aula ali, né? Mas espero que os irmãos tenham sido claro e que isso tenha sido uma bênção nas vidas de vocês, que vocês saiam, né, depois dessa aula entendidos e transformados pela palavra e pelo conhecimento da palavra do Senhor. Menho, tá contigo. Amém. Eu vou vou aproveitar a deixa que o Rogério pôs aí no chat, para o Alexandre projetar aqui para nós, Hebreus 12, 1 e 2. E mesmo em casa, com o microfone mutado, faça essa leitura junto comigo. Todos os professores EBD
né, nesses convidados aí, né, citaram esse versículo. Tá aí no chat a colocação, eu acho que vale a pena nós lermos, eu quero ler o 1 e também o 2, tá bom? Diz aí a Escritura, presta atenção aqui comigo. Portanto, também nós, lê comigo, tá? Pode ler em voz alta aí na sua casa. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Obrigado, Kate, obrigado pela palavra, obrigado pela aula, né, por nos lembrar e nos contar a história de Paulo e tantas coisas que ele falou ao seu coração através da vida do nosso irmão. Eu lembro de uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala sobre Paulo, e talvez não com tantos detalhes como você colocou aqui, mas ele citou a vida de Paulo, mas eu lembro dele terminar aquele sermão dizendo assim, e Paulo, na hora que seria executado, diz a história que Paulo seria decapitado em Roma, ele diz para o seu executor, espera um pouquinho, eu preciso falar uma palavra para você. E ele teria pregado para aquele seu executor e disse assim, agora você pode cortar minha cabeça. Esse era Paulo, o amor que ele tinha pelas almas. Foi Paulo que disse, ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço de livre e espontânea vontade, tenho galardão. Né? Mas se constrangido, esta é a minha, como dispenseiro, esta é a minha mordomia. E é isso que eu preciso viver. Essa é a minha obrigação. Então, Kate, obrigado pelas palavras. E quando você falava, eu ficava tentando imaginar, né, como seria Paulo. Você hoje perguntou quem é Jesus na sua visão. Eu fiquei tentando imaginar Paulo assim, talvez baixinho, careca que nem eu, né, e fazendo as viagens, e quando ele abria a boca, a autoridade que ele tinha, que o Senhor deu a ele. Então, obrigado. Isso é muito edificante para nós. Que Deus nos abençoe. E como foi escrito aqui pelo Rogério, de 4 de janeiro, 2 de fevereiro, né, nessas 6 aulas, o Senhor fala com a sua igreja. Olha, nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Vamos caminhar, vamos prosseguir para o alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus. E que Ele assim nos abençoe. Vamos encerrar com uma oração. Eu quero orar, depois eu vou pedir para o Marquinhos, se ele quiser cantar Deus é tão bom, ou alguma coisa assim, né, Marquinhos? E nós vamos encerrar esse momento de EBD. Lembrando, no próximo domingo, nós voltamos com o nosso curso. Quanto tempo nos resta? Quanto tempo ainda temos? E nesse tempo que nos resta, Hebreus 12, 1 e 2. Que Deus nos abençoe. Deus bendito, eu quero te agradecer por esse dia, eu te agradeço pela vida dos nossos irmãos, por aqui ouvirem a pureza da tua palavra. Eu quero te agradecer pela vida do Kate, pela vida de sua família, e por nos trazer a memória, através dos seus lábios, do que preparou a vida do nosso irmão Paulo, tudo o que foi nos ensinado, revelado, através do seu Santo Espírito, através dele, para nosso ensino, para nosso consolo e para nossa esperança acima de qualquer coisa. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos ensinou essa manhã. Sejamos humildes para aprender, sejamos humildes para reter e para viver aquilo que o Senhor preparou para nós essa manhã. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, pela devocional, pela aula. Nos prepara, Senhor, para logo mais cultuar o teu nome com os irmãos, te adorar, que é o que nós desejamos. Dê a cada um domingo abençoado. Obrigado pela EBD das crianças, que tiveram tempo também para aprender de ti. E eu te louvo, Senhor, porque essa é uma manhã diferente, e nós te adoramos e te agradecemos por ela. No nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, o Marquinhos vai cantar algo para nós aqui. Eu vou aproveitar, né, Marquinhos?
Deixa eu usar você aqui um pouquinho. Você pode cantar junto com ele. E depois libera seu microfone para agradecer, para dar um bom dia para cada um aqui. Não saia correndo, não. Fica aí com a gente. Amém. Ion, deixa eu aproveitar, então. É um corinho que eu lembrei, tá? Corinho? Corinho. De escola dominical. Baseado em tudo que foi dito aqui pela aula que a gente trouxe. Ele diz assim, ó. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Jesus é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Escola dominical. É isso. Deus abençoe. Ele é o tesouro que eu tenho, né? Guardado em meu peito para mim. Ele é tudo para mim. Obrigado, Kate. Voltei no tempo aqui, foi muito gostosa a sua aula. Que Deus te abençoe muito. Vamos te usar mais vezes, né? E fico muito feliz. Vamos não, o Senhor vai te usar mais vezes. Tá bom? Eu deixei aqui o meu muito obrigado em nome da igreja, né? Em japonês para você. Obrigado, Kate. Domo arigato. Obrigado. Os quadradinhos estão aqui para todo mundo visualizar. Dá um bom dia para o seu irmão. Pode saudar um ao outro na paz de Jesus. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe. Todo mundo é agora que não vem, né? Cadê o Marcão para falar boa madrugada? Parabéns, Marcinho.